Meu nome é Juliana, eu tenho 39 anos, falta bem pouquinho para 40. E então hoje a gente vai falar sobre o Alzheimer, né, na minha família, como foi que essa doença chegou atropelando tudo. Eu fui criada pela minha avó e ela sempre foi uma pessoa saudável, né, dava aula em faculdade, ela tinha algumas formações, era uma pessoa que foi a baile de idoso até a terceira idade dela, aproveitou bastante, teve uma vida sofrida de certa forma, trabalhou bastante para conseguir manter os filhos até a adolescência ali, né? Se virou nos 30, era uma mulher à frente da época dela e muito inteligente, com gênio bem forte, né? Ela era muito independente, ela se virava, ela não ficava em casa, sempre foi roeira, além de estar sempre trabalhando, quando não estava trabalhando, ela estava passeando, né? Era uma pessoa feliz, a minha avó, eu acredito, né? E o Alzheimer, ele não deixa tu escolher, né? Se existe amor no meio, tu não tem como escolher, tu tem que ficar ou ficar. E tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. O Alzheimer também. A avó sempre foi uma pessoa que tentou dar de tudo que ela pôde para os filhos, né? Deu amor também, mas a avó não era uma pessoa, por exemplo, muito carinhosa, grudenta nos filhos, ou que ela não era uma pessoa assim, né? E o Alzheimer tornou ela assim, aflorou isso nela. Eu entrei em contato com um dos meus tios, comentei com ele. Ele também já vinha notando que ela estava estranha, mas a avó era uma pessoa com uma personalidade muito forte. Se ela teimasse que ela não ia fazer uma coisa, ela dominava. E eu era uma pessoa que ela sempre nunca me botou limite, ela sempre deixou eu decidir tudo por mim, né? Eu sempre meio que dei uma rolada, assim, pra lá e pra cá. Mas ela sempre me amou muito. E ela, quando ela dizia um não, que era difícil ela dizer não, porque ela não sabia dizer não, mas quando ela dizia não, era não. Tipo assim, eu não ficava contrariando muito nem batendo boca. Porque eu não era louca. Então, era muito normal, a avó era dominadora, então era muito normal, assim, que ela dominasse, me dominasse. Eu tinha uma dificuldade em dizer o que ela tinha que fazer, óbvio. A gente não sabia como é que ia lidar com aquilo ali, porque ninguém sabia. Até que a médica dissesse, Alzheimer, foi comprovado, a gente não acreditava muito, achava que era caduquice. E ela já era uma pessoa difícil, teimosa, né, imagina. Quando ela foi morar comigo, ela já estava... Ela passava às vezes 15, 20 dias quase sem tomar banho, porque ela não queria tomar banho. E aí eu fui introduzindo na vida dela a história do banho, de novo. Isso ela não nos contava, a gente foi observar quando teve alguém 24 horas com ela. Ela morava conosco 24 horas, claro que a gente cobrava o banho, os horários dela se alimentar, porque ela não queria comer nos horários certos, ela sempre foi desregrada para isso. Então foi muito difícil. Eu abandonei tudo para ficar ali com ela. E no início eu achava que era um castigo, depois eu descobri que era uma benção. Foi a melhor coisa que eu podia ter feito. Porque o Alzheimer, ele me ensinou muito, muito, sobre muita coisa. Quando a doutora, eu fui apavorada lá, me deu um livro. E eu nunca achei que um livro ia mudar tanto a minha vida. Eu comecei a ler o livro, eu chorei do livro do início ao fim. Porque eu fui descobrir que muitas daquelas coisas absurdas que a avó falava e fazia, que parecia maldade dela, não era do traço de personalidade dela. Era do Alzheimer.
todos aqueles relatos que o livro conta eram de filhos apavorados e que não sabiam o que fazer e que perdiam a paciência, porque até saber o que era, tu já tinha xingado 1000 vezes. Claro, sempre foi com respeito, nunca agredi minha avó, nunca nada disso, porque acontece, em muitos casos, o cuidador que fica mais tempo acaba perdendo a paciência, sim. A gente ouve muitos relatos por aí, e claro, tem casos de atrocidades, de pessoas que judiam mesmo por judiar. Não foi o caso dela. Então, o que acontece? A avó, depois que eu li esse livro, a minha maneira de enxergar a doença mudou, né? Então, eu comecei a deixá-la contar as histórias sem contrariar ela. O meu marido, então, sentava e dava corda. Ela começava a inventar uma história e contava umas realidades no meio, umas histórias, e ele dava corda e eles iam longe. Iam longe. Outra coisa que o Alzheimer tem, assim, a música eles não esquecem. Letra de música. Então ela cantava músicas do tempo do além lá com meu marido horas. Algumas vezes eu acionava algum tio meu, geralmente o mais novo, mas acionava para vir. Toda vez que eu solicitei vieram, o mais velho também. Todos eles, quando eu precisei. Teve alguma discussão, algum desentendimento nesse meio tempo? Teve. O Alzheimer para a família não é fácil. Mas eu não posso me queixar. Vieram quando eu precisei, mas não adianta. Quem cuida, quem fica dentro da casa, é quem vai passar o tempo todo ali. É quem vai cuidar mais e saber mais do corpo daquela pessoa. Tanto que a neuro, ela introduzia a medicação e a gente ia conversando, eu ia dizendo, e teve vezes que eu tirei a medicação que a neuro deu, porque eu vi que ela piorou, e mesmo a neuro dizendo para não tirar, e quando ela melhorou, a neuro disse, tu fez certo. Acho que tu estava muito correta. E é uma neuro muito conceituada, muito boa. Porque é como ela dizia, um barco, nós estamos todo mundo junto. Ela é a neurologista que entende disso, a médica. Mas do corpo da minha avó eu entendia mais do que ela. Então, se a gente juntar as duas informações, a gente vai chegar num mesmo ponto. Esse aqui, que é o old school, esse aqui, por incrível que pareça, foi o que eu fiz melhor. Atirei a fazer agora. Tudo que eu lia, porque daí eu comecei a ler muito sobre o Alzheimer. Eu li alguns livros sobre o Alzheimer e postava bastante vídeo, bastante coisa dela, né? Eu adorava, porque ela saía e ela foi esquecendo de todo mundo. A última pessoa que ela esqueceu foi a irmã dela, a Liana. O dia que ela esqueceu quem eu era, foi muito difícil para mim, mas eu superei. O dia que ela não sabia mais assinar o nome dela, foi muito difícil, porque ela só fez aspiral, assim, uma pessoa que dava aula em faculdade, foi muito difícil, muito. Porque o Alzheimer, ele vai descendo os degraus e tu vai vendo a pessoa definhando aos poucos. E é luto diário. Hoje morreu a parte da minha avó que sabia escrever. Hoje morreu a parte da minha avó que lembrava meu nome. Hoje, sabe, essas coisas. Só que, por exemplo, ela sabia que aquelas pessoas, ela não sabia quem nós éramos, mas ela sabia que ela amava. Quando chegava algum filho dela, ela sabia que aquela pessoa era especial para ela. Quando chegava a Jade ou a Valentina perto da cama, que ela se ria, né? Os netos, o Felipe, o Tomás, foram os netos homens que ela mais conviveu. Essas pessoas, as sogras dos filhos dela, tem 2 que ela tem paixão. A dona Terezinha, por exemplo, ela nunca esqueceu o nome, a sogra do filho mais velho dela. Isso, ela passou a vida chamando a dona Terezinha. A gente nunca entendeu por que a dona Terezinha, mas sempre a dona Terezinha. E a gente tentou manter, assim, a avó ativa o máximo que deu. Levar para passear, levar para ver as pessoas. E enquanto ela teve saúde para ir nos bailes, ela foi. Enquanto ela teve saúde para levantar a perna na altura certa da escada do ônibus, ela foi para Porto Alegre passear. Ela teve essa liberdade de fazer com o dinheiro dela o que ela quis fazer até enquanto ela pôde coordenar.
pode mais do que a gente pensa que pode, né? Uma coisa eu aprendi, as pessoas dizem, as coisas, tudo que a gente tem não é material, a gente leva com a gente nas melhores lembranças. Mentira, a gente não leva lembranças. Se tu tiver Alzheimer, tu não vai levar lembrança. Porra nenhuma. Mas tu vai levar o amor. Porque ela não sabia quem a gente era, mas ela sabia que amava. Então a única certeza que eu tenho é que a gente leva o amor. Sabe? A lembrança do que acontece tu pode ter pro resto da vida ou não. Mas o amor tu sempre vai levar.